Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 10. E Coxé gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso te diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, é o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Siná. Da mesma terra saiu a Síria, que edificou a Nínive, Rebote-ir e Calá. Eu quero que você entenda que Nimrod, ele foi o primeiro homem a realmente organizar uma rebelião. Tanto que seu nome significa rebelde. Ele foi um poderoso caçador, um líder na terra. Você imagina que depois do dilúvio os animais eram um problema. E ele começou a se destacar, e como ele era um grande caçador, ele fez uma diferença, né? Você imagina que se você está num ambiente como esse, aparece um animal selvagem, ele consegue matar esse animal, rapidamente ele se destacava. E ele rapidamente ele começou a se tornar famoso. Ele encontrou uma posição de liderança. E ele acabou alcançando admiração e respeito. Até aí nenhum problema. E como ele acabou resolvendo alguns problemas, isso era muito bom. O problema é que ele decidiu fazer algo. Ele percebeu que tinha uma ordem de Deus, porque Deus disse em Gênesis 9:1, diz assim: e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Ele começou a perceber que essa ordem ia ser ruim para ele. Porque como ele ganhou respeito e admiração, ele pensou, agora eu posso dominar. Mas para mim dominar, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer com que as pessoas fiquem em torno de mim. Eu preciso fazer com que elas não saiam de perto de mim. E como ele não conseguia isso pela presença de Deus, ele começou a usar de inteligência. Ele precisava mudar a mentalidade do povo. Porque a única forma de controlar e manipular alguém é mudando a sua mentalidade de livre para escravo. Essa ordem era tudo que Nimrod não queria ouvir. Tampouco obedecer. Porque era contrário aos seus sonhos. Ele não queria que o povo se espalhasse. Ele queria sim que todo mundo se juntasse. Aí ele pensou, vou fazer uma torre, cujo topo toque até o céu. Vou fazer uma torre. Você imagina o que é isso? Olha o que a Bíblia diz. Em Gênesis 11, de 1 a 9. E toda a terra era da mesma língua e da mesma fala. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, ei, façamos tijolos, e queimemos bem. E foi tijolo por pedra, e betume por cal. E disseram, ei, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque até os céus. Façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A ordem de Deus era, multiplique e enche a terra. O que ele pensou, eu não posso fazer isso. Eu preciso que eles fiquem comigo. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Edifiquemos para nós. Façamos o nosso nome célebre. Será que é diferente do que a gente está ouvindo hoje? Um líder que começa a perceber
uma coisa chamada poder. Ele começa a ter o poder de influenciar pessoas. Só que ao invés de se doar como Jesus se doou, ele pensa assim: quanto mais eu puder tirar, eu vou conseguir. Ele começa a manipular a mente do povo. A primeira coisa que ele faz é trocar tijolo por pedra. Por quê? Porque nessa época todo muro era feito de pedra. Sabe o que significa um muro feito de pedra? É um muro que tem pedra pequena, pedra grande. Não é verdade? É assim que faz. Ele não queria isso. Ele pensou assim: eu vou colocar tijolo, porque eu faço com que todo mundo pense da mesma forma, fale da mesma forma e tenha a mesma mentalidade. Sejam iguais robô. A primeira coisa que eu preciso anular dentro da igreja, quando alguém é manipulador, é gente que pensa. Porque se eu não tiver gente que pensa dentro da igreja, e se eu tiver ignorantes dentro da igreja, eu consigo dominar de maneira mais fácil. Exatamente o que a igreja católica fez com o povo quando tirou a Bíblia deles. Primeira coisa que eles fizeram é tirar a Bíblia do povo, porque se o povo não conseguia conhecer as Escrituras, eles não poderiam questionar. Quando um líder deixa de ser um líder de Deus para ser um manipulador e um controlador, a primeira coisa que ele faz é tirar de vocês o direito de questionar algumas coisas. Ele te tira o direito de pensar algumas coisas. Pastor, essa palavra é perigosa, porque pode me tornar um questionador. O problema não é você ser um questionador, o problema é você ser um rebelde. Não tem problema nenhum você escutar eu pregando aqui e você ver na Bíblia se eu estou pregando ou não. E quando você tiver dúvida, você me chamar e falar: você falou isso aqui? Isso é crescimento. Mas por que isso começou a acontecer na nossa geração? Eu não posso falar da geração passada nem da futura, eu estou falando da nossa. Porque a maioria das pessoas que estão dentro da igreja vivem de mover e não de Bíblia. Elas sonham gravar um CD, sonham ir para as nações, sonham em pregar em tudo quanto é lugar, mas nunca leram a Bíblia toda. Não fazem a menor ideia do que é a palavra de Deus. Algumas pessoas sabem a história de Davi, a história de Sansão, de Dalila, mas não lê a Escritura. Se você está aqui sentado e você se converteu já tem um tempo, você nunca leu a Bíblia, você é mais interesseiro do que apaixonado. Porque tudo que nós conhecemos de Deus é através da sua palavra. Uma vez um homem chamado Jim Jones, um grande pregador, conseguiu convencer 800 pessoas a tomar cianureto. As pessoas se suicidaram. Eu vi isso. Eu vi essa reportagem. Você sabe o que é a mãe dar um veneno para uma criança? Você imagina o poder de manipulação? Será que é diferente do que está acontecendo nos dias de hoje? Uma geração que quer dominar em cima da outra. Deixa eu te falar uma coisa: o que vai segurar as suas ovelhas na igreja não é a cerca, é o pasto. Se tiver um bom alimento, ela sempre volta. Eu perguntei isso durante muito tempo no Brasil todo. Você se casaria com uma pessoa que ficasse com você só na quarta-feira? Não. O lixo que você não quer para você, alguns dão para o Senhor. Só ficam com Deus uma vez por semana. A gente não quer uma esposa ou um marido que só tem um relacionamento com a gente fundamentado em interesse. Eu digo para você que é marido, não trate a sua mulher como uma prostituta e comprando ela só com presente. Ela quer atenção e quer respeito. Alguns tratam a Deus exatamente assim. Acham que vão comprar a Deus com um choro, com uma lágrima, com um pouquinho de línguas e caindo no chão. Mas são hipócritas. Tem uma vida completamente distante de Deus. É uma geração que voa demais.
Mas é uma geração que quer dominar sobre os outros. Quem você é quando ninguém está te olhando? Esse ano, qual é o tempo que você dedicou com a palavra de Deus? Porque senão você pode vir para um congresso desse, como é que você vai saber se eu sou de Deus? Como é que você vai saber se eu não estou te manipulando, se eu não estou fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça? A única forma é você dedicar tempo com a palavra de Deus. Mas tem gente que nem traz a Bíblia para um congresso. Vem para um congresso e nem a Bíblia traz. Nós somos a geração que esqueceu das Escrituras. As pessoas decoraram versículos. É por isso que quando a gente pega alguém desprevenido e fala, você vai pregar, a pessoa treme, porque a pessoa não sabe. Ela não tem nada para dizer, porque ela não vive. A Bíblia não foi feita para a gente pregar. Foi feita para a gente ler para viver. E quando a gente vive, a gente prega. A gente quer ganhar a nação com pequenas palavrinhas. A gente quer cuidar de gente. É por isso que existiu um movimento que encheu o Brasil de crianças liderando crianças. Crianças imaturas cuidando de crianças. É por isso que adoeceu tanto a igreja evangélica. Não é possível levar o povo ao crescimento sem relacionamento. Quando Nimrod pensou, eu preciso acabar com eles, sabe o que eu faço? Eu mato os 5 ministérios. Eu transformo a igreja numa coisa só. Eu não quero pessoas que se toquem. Eu não quero que elas tenham um relacionamento. Eu quero criar uma visão de tijolo. Como é que é o tijolo? Numa parede, ele tem que ser igual ao outro. Se o tijolo for maior, a parede fica diferente. Ele trocou betume por argamassa. Você sabe o que você coloca no meio de um tijolo? Argamassa, não é verdade? Para que ele não se toque. Olha só, você está na igreja, mas você tem o meu ministério, eu tenho o meu. É culto de juventude na igreja, é o culto da juventude. Eu sou adulto, eu não me envolvo com isso. Sabe o que começou a acontecer? Crianças brigando por espaços dentro da igreja. Eu sou da mesma igreja que você, só que eu não te toco. O seu congresso é o seu congresso. Ah, se eu não estiver na liderança, eu não participo. Coisa de meninos. Pessoas tão frágeis, mimados. Uma geração de mimados, que não pode ouvir uma palavra de confronto, que ficam chateadas, só querem palavras de autoajuda. É por isso que tem tanta gente se suicidando. Porque quando não tem essa autoajuda, se matam. Gente que precisa da palavra do outro e não a palavra de Deus para sustentar o seu ministério, seu casamento e a sua vida. Diga para o seu irmão, a sua incompetência no ministério é culpa sua. E pegou. Numa visão de tijolos é mais fácil, porque o tijolo é frágil. Você taca no fogo, o que acontece? Ele quebra, derrete. Você taca na água, desfaz. A pedra não, você taca no fundo, você cortar ela no meio, está sequinha. Você joga lá no fogo. Tem umas que, meu irmão, ó. Uma geração de crianças brincando e disputando. Escute uma coisa, as crianças que competem entre si, quem canta mais, quem prega mais, quem chega mais cedo no culto para pegar a melhor caixa para tocar. Aí quem canta muito na igreja, se não for casado com um cara que é operador do som, meu Deus do céu, ai Lima. Quantas meninas estão sofrendo porque cantam bem? Porque tem gente que não canta no ministério, só perturbando. Inveja, quem tem o melhor culto. Se na segunda-feira for o culto da família, der endemoniado, fala bem assim, ó, a gente pode expulsar não, que é culto da família. Volta na sexta-feira que é libertação. Uma geração que não conhece as escrituras, aí começa a competir um com o outro. Aí sabe o que tem acontecido? A gente tem levantado as torres vivas, ídolos. Os homens, para manter esse discurso, eles começam a
ser os maiores marqueteiros do mundo, porque antigamente a gente precisava do Espírito Santo, mas hoje a gente tem um Facebook. Tem gente que não tem nem ministério, mas já tem a arte do evento no Face. Não vou inventar um ministério para mim, ministério Águia de Aço. Aí bota uma imagem lá da Águia de Aço, aí bota assim, agenda liberada. Não sabe nem o que vai falar, não sabe o que vai ministrar, mas já tem um ministério top, um ministério de fantasia, com muito deslumbramento, mas sem raiz. Algumas pessoas que vêm na escola, elas vêm na escola achando que vai receber uma palavra que vai mudar a igreja delas. Diga para o seu irmão, nessa escola você vai receber uma palavra que vai mudar você. Diga, você é o maior problema da sua igreja se você estiver perturbado. A gente precisa entender o valor das pessoas e que pessoas são diferentes. Nimrod não queria isso. Ele queria dominar. Se a gente não perceber, a gente vai dominar sobre o povo. Interessante que Cristo nos chamou para liberdade. Como é que Cristo nos chama para liberdade e a gente volta a ser escravo de pessoas? Tem gente que não vai no banheiro sem falar, pastor, estou indo no banheiro. Uma geração que não sabe quem é. É por isso que na ausência do líder, alguns se suicidam, se matam, porque se perderam no caminho. Quantos de vocês estão ministrando no altar mesmo doentes? Cheios de trauma, cheios de zigueziras. Aí vem para um congresso desse, se converte, se arrepende, mas na outra semana estão fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque usa esses movimentos como se fosse um paliativo, um curativo superficial. Não é um arrependimento genuíno. O arrependimento não é quando a chaleira começa a fazer barulho e a tampa, é quando o fundo cai. Aí a gente vem para um lugar como esse, mas a gente não olha para a gente olha para o outro. Nesses dias você vai ser tentado a olhar para o outro, porque é mais fácil você culpar o outro do que reconhecer a doença que você tem. Normalmente a gente enxerga o mundo como a gente se vê. É por isso que todo mentiroso acha que todo mundo está mentindo. Todo adúltero acha que todo mundo é adúltero também. Só que a gente tem uma facilidade em perdoar os nossos próprios erros, não é verdade? A gente se perdoa fácil, a gente mente, a gente fala, não, irmão, me enganei, ó céu. Mas quando o outro erra, a gente quer matar. A manipulação pode ser definida como a tentativa de controlar pessoas e circunstâncias. O espírito de Jezabel atua exatamente assim, quer controlar tudo na adoração. Você já pensou, você pode cantar na igreja, por favor, cante 2 músicas, inclusive cante essa e essa. Depois você vai dar uma palavra de oferta, mas pregue isso. Logo após, hoje quem vai pregar é você, mas pregue sobre isso. Não tem espaço para Deus. As pessoas ficam dominadas por um sistema. Pode fazer, desde que seja feita a minha vontade. Você já pensou viver assim? Manipulação de pessoas. Ou então a gente manipula as pessoas quando as pessoas estão chorando, que elas estão quebrantadas, a gente tira uma oferta. A gente manipula as situações e as pessoas para arrancar dinheiro delas. É por isso que tem tantos profissionais da adoração. Eu disse agora na escola de pastores, Deus não te chamou para ser um profissional. Ele te chamou para ser excelente. O profissional, se ele beber no trabalho, o que acontece com ele? Ele é mandado embora. Diga para o seu irmão, aqui você pode tomar todas do Espírito Santo. Como é que a gente ensina a pessoa a carregar a cruz de forma profissional?
Numa empresa, a gente nem liga se perdeu um, contanto que a empresa cresça. Na forma de Deus, Ele larga 99 para atrás de um. Porque um é importante. Diga, você é importante para Deus. Como é que a gente chora de forma profissional? Como é que a gente prega a se tornar verdadeiros profissionais da fé, profissionais da música? Esqueceram da essência divina. Como é que a gente constrói um ministério falando mal dos outros? É por isso que é mais fácil ser discípulo do YouTube. Claro, você escuta um cara pregando, falando mal de alguém, você fala, nossa, eu acredito no que ele fala, que bênção. Você não sabe quem ele é, você não sabe quem ele discipula, você não sabe quem é o seu pastor, você gostou daquilo que ele falou, você identificou com aquilo e você começou a viver a vida dele. Esses dias eu estava olhando no Face, uma pessoa que eu não sei nem quem é, disse assim, gente, amanhã eu vou gravar como é a minha vida. As pessoas não têm nada para fazer, começam a observar a vida dos outros. Diga para o seu irmão, você não tem nada para fazer não? Diga assim, você não tem que tomar conta da tua própria vida não? Isso está dando dinheiro. A pessoa não consegue receber de Deus nem no congresso desse. Por quê? Na hora que está recebendo uma palavra, quer gravar para mostrar para os outros aqui, estou recebendo uma palavra. Só um minuto, não entrega a profecia não. Deixa eu ligar o celular, ó. Eu me lembro uma vez que eu estava num congresso, o camarada botou um celular assim e apertava um botãozinho, né? Aí ele estava tocando, tic-dum-dum-dum-dum. Só tirando foto, cara. Eu olhei, eu falei, que satanás é esse, meu irmão? Eu olhei, não acreditei não. Eu falei, meu irmão, é muito satanás nesse menino. E ele, tum-tum, tic-dum-dum, tim. Tum-tum, tic-dum-dum. Eu quando olhei que eu vi aquilo, e não era o congresso top, eu falei, não é possível não. Não é possível, o pau quebrando, as pessoas se convertendo. E ele, diga igualzinho você, na hora que o pau estava quebrando aqui, você botou o celular. Eu não estou falando aquelas pessoas que querem gravar para mostrar para alguém, não. Aquelas pessoas que vivem mais isso do que a presença de Deus. Você ser quebrantado num dia e mostrar para alguém no outro é diferente de você não ser quebrantado o congresso todo, mas querer mostrar para os outros que está aqui. Aí sabe o que você quer? Tirar uma foto com quem é top para dizer assim, sou top também, olha só, estou com ele. É igual aquele músico, que o camarada veio na igreja, faltou todo mundo, o músico está lá. Aí ele toca com a pessoa, no dia seguinte ele posta assim, toquei com fulano de tal, aleluia. Ele não tocou, cara. Na verdade ele estava ali porque não tinha outra pessoa. É uma geração que manipula as situações e as coisas. Aí copia a frase dos outros de efeito, sabe nem o que significa, aí coloca lá. Aí a frase está cheia de erro de português, cheio de erro de Bíblia, e a pessoa coloca lá, o passarinho lançou um ovo na terra. Ó, sabe nem o que fala, umas coisas que não tem nada a ver. Diga para o seu irmão, às vezes você é sem noção, ó. Claro, não acontece com vocês, só na minha igreja. A manipulação de forma direta ou indireta usa táticas para atrair o amor, mas não para ajudar as pessoas de forma desonesta. Fica comigo, porque eu vou te dar algo. Escute, fica comigo. Se você ficar comigo, aleluia, eu vou te enviar para as nações. Aí tu fala, e a pessoa envia mesmo, mas só não te dá dinheiro para se sustentar, só não te dá apoio, e depois tu morre lá sozinho. Sabe aqueles olheiros de futebol? Agora tem um olheiro de igreja. O cara vai pelas igrejas roubando o que tem de melhor na igreja dos outros, porque ele não gera absolutamente nada. Por outro lado, Nimrod, ele começou a mudar a mentalidade. Olha só, você tem que ser igual ao outro. Aí sabe o que acontece? Começou uma geração que pregava exatamente igual ao outro.
começou a copiar. Levanta seu dedo de profeta, aleluia. Aí bota uma musiquinha para tocar, né? Só até chora, meu irmão. Só não tem vida. Tem uma porção de gente do mundo que te faz chorar, meu irmão, com força. Tem uns que são tão ruins que a gente chora porque é ruim demais. Uma geração que aprendeu a copiar o outro. Você pode sair daqui, pegar os mesmos preletores e fazer uma escola. Se você não tiver graça, não vai dar certo e não vai ter continuidade. É uma geração de papagaios ministeriais, que copiam pregação e palavra dos outros para ministrar, porque esqueceu do poder do evangelho. Parou de ler. Eu quero te dizer uma coisa, eu precisava te falar hoje. 3 dias não vão mudar a sua vida, me perdoe, não vão. O que vai mudar a sua vida é o que você vai fazer com aquilo que você recebeu e a sua vida devocional diária. Seria muito fácil se viesse para cá, a gente colocasse a mão sobre você e todos os seus problemas acabassem. Você já pensou? Você vinha para cá, a gente orava e você saía daqui apóstolo das nações, querubim ungido. A gente unge tanta coisa que daqui a pouco vão ungir querubim. E eu não tenho problema em ungir querubim, só vai ter que voar. As pessoas estão tão obcecadas por título que esqueceram da essência. Edifiquemos para nós, façamos um nome. Eu quero ter um nome, eu quero ser reconhecido. Para quê? Não é o que você canta, não é o que você prega, é o que você carrega na sua essência. Você sabe por que essa escola é importante? Porque ela está relacionada a você. Você é o presente de Deus sobre a terra. Nós só estamos aqui para anunciar os milagres que Deus vai fazer através de você. Só que se você não começar a ler a Bíblia, não ter uma vida de oração, diga para o seu irmão, você vai ser um grito vazio na multidão. Tem gente que é muito barulho. Tem gente até que acha que Deus vai responder a oração pela quantidade de gritos que dá. Não estou falando que você não tem que gritar ou falar baixinho. Eu estou falando que o seu clamor de verdade é aquilo que parte do fundo do seu coração e do seu entendimento, não pela manipulação de um momento. No dicionário, manipulação tem 3 definições. Primeiro, desleal, esperando uma chance de dar uma armadilha. Nimrod, ele começou a criar uma situação porque queria dar uma armadilha para o povo. Ele queria manipular, controlar e pum, pegar. Existem algumas pessoas que elas criam armadilhas para nos aprisionar. Porque quanto mais você for dependente de mim, mais fácil eu serei o seu dono. Diga para o seu irmão, é para ele, por meio dele são todas as coisas. É para Jesus. Vocês estão entendendo? Cuidado com as armadilhas. Pessoas que se aproximam de você somente para te dominar. E a gente conhece essas pessoas rapidamente, porque elas sempre pedem alguma coisa em troca. Segunda coisa, sedução. É perigoso, mas atrativo. Te seduz. Você lembra quando Satanás começou a falar com Eva? Ele mostrou uma situação que ela olhou, ela desejou e ela pegou. A manipulação vem de uma forma sedutora. Larga seu pastor, larga sua mulher, larga o seu amigo e fica comigo. Larga essa visão de Deus. Deus falou isso, mas não é bem assim. Fique comigo. Outra coisa é que ela é penetrante. É um desenvolvimento gradativo, devagar.
Até porque o amor age com honestidade. A manipulação age com desonestidade. O amor é de forma aberta, é transparente. A manipulação é oculta. Cuidado com pessoas que não são transparentes. O amor, ele faz a gente gozar de liberdade. A manipulação nos condena. O manipulador sempre faz com que você se sinta cada vez menor. Você se sente tão... Eu usei uma coisa para os pastores que eu posso usar para vocês agora. É como uma mulher que apanha do marido. Ela apanhou muitas vezes. Mas quem sustentava a casa é o marido. E ela decide que ela vai embora. E quando ela bota a mão na porta, ela fala: eu vou sair dessa casa. Quando ela abre a porta que ela está saindo, ela pensa: mas eu não tenho como comer. Ela fecha e fala: é melhor eu continuar aqui apanhando e sendo humilhado. Eu nunca vi Jesus fazer isso com ninguém. Eu nunca vi Jesus fazendo isso com ninguém. Diga para o seu irmão: então não faça isso com alguém. Não diminua as pessoas para que você se prevaleça. O amor é a essência de dar. A manipulação é estabelecer para receber. Fica comigo que você terá isso. Aí sabe o que acontece? Os interesseiros rapidamente se vendem. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque está chegando o momento de Jesus buscar a sua noiva. E se você não entender isso, você vai ficar para trás. O amor, ele se doa sem esperar absolutamente nada. A manipulação só age se receber alguma coisa. O problema é que existe um manipulador ativo, que é o crítico. Ele usa a força da sua personalidade para tomar controle da situação. Normalmente são pessoas que são mestres na arte de articular a coisa. Você começa a falar com o manipulador, ele começa a botar um jeito que você se sente mal na hora. Você fala: meu Deus, É muito ruim quando você conversa com uma pessoa que é mestre em argumento, mas é péssimo em arrependimento. Porque tudo que ele fala é fundamentado em acusação, em crítica. Eu não sei você, mas eu nunca vi nenhum congresso a gente dar uma medalha para quem critica. Eu queria aqui chamar a irmã da igreja aqui, que ela é a maior crítica da igreja. Aleluia. Diga para o seu irmão: por que você critica tantas pessoas? Por quê? É uma mensagem que faz com que você sinta a pena dele e fique sempre com ele. Satanás enganou Eva, enganou Adão. E se você não perceber, ele vai te enganar. Essa escola Separados para uma Missão é para que você encontre liberdade em Cristo, para fluir naquilo que Deus está falando com você. Mas é uma liberdade sem libertinagem. Você precisa de um líder, você precisa de alguém que olhe para você e alguém para você prestar conta. Você só não precisa de alguém que manipule os seus sentimentos, as suas emoções e tudo. O manipulador passivo é aquele que dificilmente ele é identificado. Sabe por quê? Porque ele começa a plantar dentro de você uma ideia. É como aquele desenho do Pequeno Príncipe, tem a serpente que lança uma ideia. É uma ideia bem simples: cara, você não consegue. Você precisa de mim. Você precisa me ligar. Porque senão você não vai conseguir sem mim. Ninguém é insubstituível. Nós precisamos de Jesus Cristo. Passei mal aqui na escola, graças a Deus eu passei mal. Tivemos as melhores pregações aqui. Foi uma bênção. Eu passando lá,
mal. Me deram tudo, chá de não sei o quê, me deram remédio, me deram até o satanás da Coca-Cola. Não tomava refrigerante há uns 5 anos, me deram aquilo, eu estava com tanta dor que eu falei, vai tu mesmo. Ô coisa ruim dos infernos. Só você ficar um tempo sem tomar Coca-Cola que você vai ver como é que é. Eu acabo com a minha própria cantina, já reparou? É. Diga assim, existem pessoas que são melhores do que você. A mensagem básica é, por favor, me ame. Manipulação passiva. Me ame. Me ame. Tenham pena de mim. Coitadinho de mim. Oh, céus. Vocês precisam me entender. Porque eu passei por isso. Oh, aleluia, eu nunca tive isso. O manipulador, ele é competitivo. E ele usa da competição para te destruir. Ele chega para você e fala, rapaz, você não é tão líder quanto ele. Ele é melhor do que você, ele ganhou mais alma do que você. O que é isso? Isso é coisa de menino. Incentivando uma disputa desnecessária no corpo. A igreja não é lugar de competição, é lugar de se apoiar. Quem compete um com o outro é criança, porque os maduros se apoiam. Diga para o seu irmão, você tem uma unção, eu tenho a minha, você tem a sua, vamos compartilhar. Diga para o seu irmão, eu tenho algo que você não tem e tenho mesmo. Diga, você tem algo que eu não tenho. Vamos aprender a compartilhar, porque juntos nós somos mais fortes. Repete comigo, juntos nós somos mais fortes. Repete comigo, juntos nós somos mais fortes. Repete comigo, juntos. Tem gente do Pará aqui, tem gente de Mato Grosso, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem gente de tudo quanto é lugar. É Deus unindo nações num lugar para transferir uma unção. Quantos querem receber uma unção em comum? Saia desse ambiente de competição. Pedro não estava pescando nada, ele estava num ambiente de competição. Sabe o que Jesus fala com ele? Sai daí, Pedro, sai daí, vamos para águas profundas. Toda vez que alguém estiver competindo com você, sai desse ambiente e mergulhe na profundidade de Deus. Quando ele chega nessa profundidade, Jesus fala para ele, lança a sua rede. Ele fala, Jesus, eu estou aqui há um tempão, Jesus, eu tentei de tudo, não consegui. Ele falou, sim, mas agora você tem uma coisa que você não tinha antes, eu. Agora eu estou no barco. Oh Deus, eu tentei. Aí ele diz, sim, mas quando eu chego nesse barco, tudo fica diferente. Tudo fica diferente quando eu chego nesse barco. A gente tinha praticamente impedido 80 pessoas de estar aqui nessa escola separadas para uma missão. Porque a gente não teria recurso para trazer essas 80 pessoas. Só que Jesus multiplicou pão e peixe. A gente pediu ele para multiplicar carne moída. Eu falei, Deus, o que é isso? A gente fez compra, estou acostumado com escola, a gente tem 5 por ano. A gente faz a conta, tem nutricionista para fazer tudo, a gente faz tudo direitinho. Eu não sei o que aconteceu, o arroz não acabou de jeito nenhum. Como é que você compra 100 quilos de arroz, de repente você usa 6 dias, ainda tem praticamente 80, impossível. Com 200 pessoas comendo e bebendo. Porque teve a turma da primeira, ficou 60 depois. A gente olhou para o feijão, não é possível, Senhor. Olhou para as coisas e falou, Deus, o que está acontecendo? Ele, porque tem 80 pessoas que precisam receber. Dá mais 80 vagas, porque quanto mais as pessoas forem chegando, mais eu multiplico as coisas. Cadê aqueles que foram chamados de última hora? Levanta a mão aí. Levanta bem alto. Estou falando de vocês. Deus multiplicou algumas coisas para que você estivesse aqui. A gente já tinha cancelado as suas vagas. Sim, porque somos homens. Chego a me arrepiar agora. Só que Deus falou bem assim, André, eu estou sonhando em ver aqueles chegando lá na escola.
Eu falei, a carne vai dar? Vai sobrar. Inclusive, a gente vai ter que dar cesta básica. Eu falei, Deus, então vamos mandar logo 100. Você não tem noção de quanta gente sonhou para você estar aqui, mas eu não posso te manipular e nem quero que você saia manipulado. Esse congresso aqui não é para passar uma visão para você sair daqui dizendo que a visão dos filhos benditos é boa. Me perdoe, não temos essa visão. Não temos. A única coisa que nós temos é o que Jesus falou para Pedro. Pedro, lança a tua rede porque eu estou contigo. É a visão de Jesus. Leia a Bíblia. Tenha uma vida devocional. E ame o Espírito Santo mais do que qualquer coisa. Não é a visão dos filhos benditos. É a visão que está escrito na Bíblia. A minha única intenção é fazer você ler a Bíblia aqui. Se você ler a Bíblia e você acreditar, nasceu o maior evangelista que vai ganhar o Brasil. Uau. Pedro começa a pescar, pesca tanto que começa a afundar. Sim. Ele começa a afundar quando ele começa a ter prosperidade, unção, e sucesso. A gente precisa de ajuda quando a gente está arrebentando, porque quando a gente está mal, a gente precisa de misericórdia. Diga para o seu irmão, você está arrebentando o ministério, é nessa hora que você precisa de relacionamento para te ajudar. O que você não precisa é de manipulação. Edifiquemos para nós, construímos para nós. Aí você está em casa falando, Deus, eu preciso tanto de um renovo. Eu preciso tanto de um alimento. Aí Deus para o culto para dizer para você, filha, 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 eu sempre estive contigo e você não me via. Te trouxe aqui para você se enxergar. Te trouxe aqui para você se ver melhor. Fiz pessoas que você nem conhecia, que nem te conhecia. Te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. Urimalama sotokotoro. Te amar, te amar, te amar. Parei uma pregação para te tocar, porque te amo. Pedro, 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 Pedro. Antes você fazia o que você queria. Você andava do jeito que você quer. Mas está chegando um tempo que eu vou te conduzir. Você vai andar do meu jeito. Você vai fazer aquilo que eu quero. Você vai andar com quem eu quero, da forma que eu quero. Nimrod queria dominar. Jesus quer dar liberdade. E quer que você reine sobre as suas emoções. Uau. Jesus ensinou muito a Pedro. Ele está num barco, está demorando, né? As coisas estão meio... De repente eles olham e veem uma assombração. Que para eles era uma assombração. Sinceramente, você está num lugar. De repente você vê alguém andando sobre o mar. Você fala bem assim, o negócio agora deu ruim para mim. É o Senhor mesmo, Senhor? Às vezes Deus está no nosso caminho, só que a gente pensa que é uma assombração, porque a gente se tornou natural demais e não entende as coisas espirituais. Quantos de vocês falaram bem assim, não sei se eu acredito mais nesse evangelho, né? Esse evangelho que me pede tudo. Engraçado, esse mesmo evangelho está te dando tudo agora, sem você dar nada. Porque você é mais importante do que aquilo que você tem. É quem você é. Talvez eu nunca mais vai te ver. Mas as nações vão conhecer o que Deus fez com você. Se é o Senhor mesmo, deixa eu andar. Cara, ele é muito doido porque ele larga a segurança do barco para tentar algo que ele nunca tentou. Mas também ele vive aquilo que ele nunca viveu. A gente só vai provar daquilo que a gente nunca viveu se a gente fizer aquilo que a gente nunca fez. Na sua área de conforto, na sua segurança, como você vai prosperar?
Aí você sai da sua casa e vai cuidar de gente, cara. Gente que vai te dar problema, gente que é suja. Todo mundo vai falar mal de você. Claro, você está cuidando de quem? Da ralé. Do povo que Deus mais ama. Veio para os doentes e para os necessitados. Enquanto o povo está querendo pregar só dentro da igreja, Deus está queimando seu coração para ir atrás de pessoas que Deus quer tocar. É doido. Eu nasci para treinar pessoas. Eu sou um treinador de pessoas. Não adianta eu fazer qualquer outra coisa. Eu nasci para isso. Eu nasci para pregar a palavra. Eu amo a palavra. Eu canto pregando, oro pregando. Você precisa descobrir qual é a coisa que te queima. Quando Pedro olha, ele fala: é Jesus, meu? Então se é Jesus mesmo, eu vou até o encontro. Ele sai do barco, ele começa a andar. Eu fico imaginando, que coisa tremenda. Eu já estou em outra palavra. Deus é top, né? Daqui a pouco eu volto. De repente Deus está acertando alguém. Às vezes eu estou pregando, eu falo: Deus, o que isso tem a ver? É porque Deus está querendo falar contigo. Diga: é uma flecha lançada no teu coração. Jesus, eu posso ir? Pode, filho, vem. Aí você vai. Você sai daqui, aí você vai. O problema é que vem os problemas, a tempestade, vem as angústias. Aí você para de olhar para Jesus, você olha para as circunstâncias, você começa a afundar. Mas Jesus está tão perto que segura a tua mão. E não te deixa, não te deixa, não te deixa. Não te deixa, não te deixa, não te deixa. Mas Jesus, mas antigamente eu pregava, eu cantava. Mas eu estou com tanto problema que eu não tenho nem força para orar. Porque parou de olhar para Ele. Porque começou a olhar para os outros. Ah, não sei se eu quero chegar mais cedo. Porque todo mundo chega tarde. Porque você parou de olhar para Ele. Porque quando a gente olha para Ele, a gente não consegue enxergar mais ninguém. Quando ele volta a olhar para Ele, quando ele segura na mão de Jesus, ele para de afundar e começa a caminhar com Ele. Escute, segura a mão dele nessa hora. Ora macantere malamasso ndoroyo. Era macambaru arabaço totô. Eu não consigo sozinho. Hoje eu falei para o pastor Robson, vocês vão ver ele pregando amanhã. Eu não conseguiria fazer uma escola sem o pastor Robson. Deus colocou o pastor Robson para me lançar. Existem pessoas que são ativadores na sua vida. Eu falei: cara, vamos fazer um encontro para casais esse ano. Retiro só para casais, estou dentro. Eu falei: não tenho nada, estou dentro. Não sei nem qual é o nome, estou dentro. Eu falei: vou fazer uma escola de graça. Vai fazer e o nome é separado para uma missão. Eu falei: que isso, meu irmão? Tu está botando o nome na escola, e é de Deus e ficou. Diga para o seu irmão, quando é de Deus, você vai falar coisas que não tem nada a ver e são de Deus e vai ser tudo a ver, ó. E Rod queria dominar. Para que você vai dominar sobre as pessoas se você pode influenciar de forma sadia? Para que você vai construir torres vivas se você pode ser um referencial de santidade? Eu não vou me demorar muito nessa palavra. Essa palavra é só para alinhar a sua cabeça o que você está fazendo aqui. Eu quero te dizer que você vai se cansar muito, vai cansar muito, porque você vai receber tanta palavra. Talvez você diga: meu Deus, como é que eu vou guardar isso tudo? Fique tranquilo, porque vai ser escrito no seu coração. No momento certo, Deus vai trazer para fora. Vão ser dias de despertamento, mas você tem que sair desse espírito de manipulação, esse espírito de competição. Você precisa sair disso. Isso não é legal para você. Isso não é bom para você. Esse espírito que faz você manipular. Você é um ministro de louvor e você aprendeu a manipular o povo.
Você aprendeu a cantar 3 corinhos rápido, depois um lento para preparar a palavra. Você só não aprendeu a escutar o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz, só quero essa música. Não, Senhor, eu ensaiei. Eu me lembro uma vez que eu estava num culto, o irmão estava chateado porque o irmão não levantava. E era um irmão deficiente. Mas ele não estava na sua cadeira. E o irmão brigou com ele. Irmão, levanta para dar glória a Deus. Ele disse, eu queria muito, mas sou paralítico. Se a gente não perceber, a gente vai chicotear a igreja, porque a gente não enxerga algo. Essa noite você precisa entregar esse sentimento de querer dominar sobre as pessoas e dizer, Senhor, o pecador aqui sou eu. É uma noite de conversão. Sair do espírito que te aprisiona e entrar no espírito da liberdade chamado Jesus. Eu quero te desafiar nesse dia, amanhã, domingo, a parar de tomar conta da vida do outro e olhar para dentro de você. Eu quero te desafiar a não tentar pregar nada do que você vai ouvir aqui. Porque senão você vai ficar tão doido querendo pregar e querendo cantar as músicas e querendo levar essas músicas para a igreja que você não vai viver. Se você olhar lá para o meu Face, acho que não tem nada de mim da escola agora, só tem dos outros ministrando. Porque eu estava mergulhado, eu estava chapando na unção. Eu não tive tempo nem para publicar, porque a gente viveu dias tão profundos aqui, são 10 dias de unção, que eu não tive tempo para perder. Porque no momento que eu podia estar fazendo alguma coisa como essa, eu estava tocando em alguém, sendo tocado por alguém. Eu quero te desafiar a ter relacionamento com outras pessoas que não são da sua igreja. Eu quero te desafiar a almoçar com gente que você nunca almoçou. A você compartilhar e ajudar. Existem pessoas que vão precisar de você o tempo todo aqui. São pessoas que têm algum tipo de dificuldade física, que vão precisar que você carregue, precisar que você ajude. Não que eles precisem disso, mas é você que precisa aprender, porque eles são capazes. É você que precisa aprender a ver a necessidade do outro. Senão você vai chegar num congresso como esse, você vai se reunir com a sua turminha, o pessoal da sua igreja, e você vai ficar ali como você sempre faz. É igual aquele ministério de louvor que se fecha, ou de dança que não fala com ninguém, ninguém entra. Não, 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 não. Aqui não é um lugar de partidarismo, aqui é uma família. Aqui você vai ficar chateado porque seu irmão vai roncar em vários tons diferentes. Tem gente que vem para cá e acha que está num spa. A gente conhece exatamente como é que é. Não quer passar por nenhum tipo de dificuldade. Se puder, tira tudo. É por isso que essas pessoas nunca vão pisar em nação nenhuma, porque não são capazes de sair da sua área de conforto. Não querem se doar. Como é que você, um líder, vai falar para alguém para a missão, se você nunca foi? Como é que você vai ensinar para uma geração aquilo que você nunca viveu, nem quis viver? É muito fácil você falar para os outros para fazer algo. Sim, claro. É melhor então você ir para um spa, não é? Recebe massaginha, nos pés. Você já pensou você escutar a palavra assim? Massagem nos pés, na orelha, tomando suquinho de laranja, ar-condicionado. Sabe o que acontece com você? Você morre. Porque quem não sai da área de conforto morre. Deus te trouxe aqui para mudar você completamente. Sabe o que é legal? Você chegou aqui, você pegou uma palavra, antes, que te levantou, que te jogou para o alto mesmo. Você falou, meu irmão, é isso que eu quero estar. Aí agora vem uma palavra que te faz ficar de joelho. Amanhã você vai receber uma palavra que vai te fazer correr. Na outra palavra vai te dar uma bifa que tu vai chorar. Uns precisam ser chamados para trás, não para retroceder, mas é como um arco. Primeiro vai para depois ir. Primeiro volta para depois ir.
Deus vai acabar com os argumentos que você tem, você que gosta de falar mal de todo mundo. Deus vai mostrar o quão ruim você é. Eu profetizo que hoje alguns de vocês vão ter um sonho, e não é com Satanás não, é com você mesmo, e Deus vai mostrar as mazelas que existem dentro de você. Mas também profetizo que você vai ser tão cheio de compaixão, você vai amar tanto a Deus durante esses dias, que você não vai se apartar mais da palavra. Nimrod queria dominar, porque ele não tinha a capacidade para influenciar de forma positiva, porque ele estava tão louco de poder, que ele preferia fazer isso. Claro, uma palavra como essa que ia mudar a sua vida, você está cansado, você não consegue escutar. Claro, tem alguns que não conseguem. Impressionante, na hora que vai orar, dá cansaço e dorme. Mas na hora de ver um filme, fica assim, aceso. A gente tem uma tendência a fazer as coisas com mais prazer do mundo do que para Deus. Por isso que alguns ficam o tempo todo olhando o relógio. Quando era do mundão, ficava até... Quantos aqui de vocês já ficou até umas 4, 5 horas da manhã trêbado? Que era do mundão? Levanta a mão, sendo sincero, em festa, em gandaia, levanta a mão. É, meu irmão. É, não é? E às vezes não consegue ficar 40 minutos no culto e ficar chateado. É. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu quero que você saia desse espírito de Nimrod. Não manipule, não mude a mentalidade das pessoas. Traga essas pessoas para Cristo e deixa que Cristo faça a metanoia, conversão. Por favor, a última coisa que eu vou falar com vocês agora. Leia a Bíblia. Faça um trato. Esse ano, lá na igreja, nós vamos ler a Bíblia toda. Já fiz o estudo lá, para a gente começar. Eu e todas as minhas ovelhas, nós vamos ler a Bíblia toda. Aí ano que vem, nós vamos ler a Bíblia toda de novo. E no outro ano a gente vai ler... Qual é a campanha da sua igreja? Lê a Bíblia. É? Nem a de sexta-feira da vitória? Corrente de ouro? A campanha da vela? Aleluia. Da vassoura de Josué? Oh, do martelinho de ouro que vai martelar a tua alma? Não, lê a Bíblia. Mas que campanha é essa, irmão? Lê a Bíblia. É. Porque uma coisa é certa, se o camarada lê a Bíblia toda, a probabilidade de se converter é muito grande, meu irmão. Lê a Bíblia toda esse ano. Você vai precisar dela. Senhor Jesus, que essa palavra não termine aqui. Que essa palavra fique no coração dos meus irmãos. E que eles não construam torre viva. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus destruiu tudo aquilo. Interessante que quando desceu o Espírito Santo, Deus restaurou aquilo que eles tinham perdidos na Torre de Babel. Fizeram com que eles se entendessem. Diga para o seu irmão, se você for cheio do Espírito Santo, você vai entender melhor a sua família e seus irmãos. Que Deus te abençoe. Amém.